Boa tarde, amigos. Que bom que estamos aqui mais uma vez para buscar a presença do Senhor. Que bom que o Senhor nos trouxe aqui. Que bom que Ele despertou na gente esse desejo de, ao meio-dia, buscarmos a Sua face, entrarmos em Sua presença. Quanto significado existe por trás dessa expressão, entrar na presença de Deus? Nós devemos amar a presença de Deus, devemos aprender a sentir prazer nesses momentos que a gente se encontra em sua presença. Louvado seja o seu nome, amém? Se você está chegando aqui na live pela primeira vez, se você ainda não conhece o canal, você está no Tempo 3. Esse é um canal voltado ao estudo de profecias. E também, durante a semana, de segunda a sexta-feira, a gente se reúne aqui todos os dias ao meio-dia para buscarmos a presença do Senhor, orarmos de forma intercessória uns pelos outros. E também, depois que a gente fala com Deus através da oração, a gente para ouvir a voz de Deus quando a sua palavra é aberta. É um encontro curto, a gente não passa aqui mais de 25 a 30 minutos, mas são momentos extremamente importantes para a nossa vida diária, que tem nos alimentado, tem sido uma bênção para mim e eu acredito que vai ser uma bênção para você, se você estiver conhecendo agora o canal. E a todos que já estão aqui, vindo todos os dias e já conhecem esse momento, já sabem para que estão aqui, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a orar junto comigo. Vamos pedir que Deus abrace esse momento, essa reunião, e faça com que ela se torne mais um pouco de alimento espiritual. Que a gente se fortaleça com a palavra de Deus, com a companhia uns dos outros, com as orações. Vamos pedir isso a Deus? Feche seus olhos. Amado Deus e poderoso Pai, Criador dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas, bendito seja para sempre o teu nome, Senhor. Estamos gratos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de entrarmos em tua presença. Te pedimos, bondoso Deus, que encha-nos com teu Espírito para que a nossa adoração aqui seja genuína, seja verdadeira. Então, para começar, Senhor, examine nossos corações. Observe as nossas intenções, guia-nos pelos caminhos corretos, tire de nós as impurezas, as imperfeições, todo e qualquer pecado que possa atrapalhar essa nossa relação contigo, esse momento de comunhão. Se há confissões que precisam ser feitas agora, que sejam feitas, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que o teu povo seja lavado e redimido por teu sangue. E dessa forma, esteja apto a receber essa refeição divina que todos os dias o Senhor nos envia, nos concede. Pai amado e querido, nós clamamos para que o Senhor nos preserve em tua presença, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, porque sabemos que a nossa obediência, a nossa serenidade em andar contigo, em tua companhia, é uma demonstração de amor que nós temos por ti. Foi assim que o Senhor pediu que fizéssemos, que te obedecêssemos por amor. O Senhor mesmo disse: misericórdia quero e não sacrifício. Ensina-nos, Pai, mais a respeito disso. Faça-nos entender o propósito da nossa obediência, que é gratidão. O propósito da nossa obediência, que é amor, que é testemunhar para os homens que nós somos filhos de Deus. Nos ajude nesse processo, Pai. Oramos também, Senhor, por todos os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui no chat, por todos os corações angustiados, todos os depressivos, os ansiosos, todas as pessoas que estão sofrendo de alguma forma por causa de distúrbios mentais, problemas no que diz respeito à administração das emoções. Senhor, ainda tem tanta gente que julga essas pessoas dizendo que elas não têm fé em Deus e por isso estão doentes. Quantos erros, Pai, quantas coisas a gente fala sem saber e faz as pessoas sofrerem nesse sentido. Abra as nossas mentes nessa hora, Pai, para entender que nós somos, enquanto estivermos aqui, vítimas de um mundo de pecado, que estamos sujeitos a muitas coisas que esse mundo nos traz. Faça-nos orarmos uns pelos outros,
com um espírito despreconcebido, sem julgar o sofrimento do irmão. Nós oramos uns pelos outros agora porque sabemos que todos nós estamos nesse mesmo barco, neste lugar onde o sofrimento nos abate e às vezes a nossa fé se abala. Pai, que a gente pare de julgar uns aos outros, que a gente ore, interceda uns pelos outros. Então, em nome de Jesus, recebe esses pedidos em teu trono de graça e atende a cada um conforme a tua vontade, para a glória do teu nome, Pai, para a glória do teu nome. Te pedimos também, Senhor, que venha sobre nós com porção especial do Espírito Santo, que Ele nos capacite a continuarmos a realizar o teu trabalho, a tua obra, que o teu Espírito abra os nossos olhos para vermos aquilo que o Senhor espera da gente, quais são os planos específicos para a vida de cada um de nós. Sabemos que tu tens um plano geral, que é a salvação de todos os teus filhos, mas o Senhor também tem planos específicos. Abra os nossos olhos para vermos o que o Senhor quer de cada um, para que cada um se encontre no centro da tua vontade e possa viver com segurança, sabendo que o Senhor tem administrado a sua vida. Nos dê, Senhor, esta alegria. Prepara-nos com o Espírito Santo para enfrentarmos este terrível momento que o mundo está entrando. Cada ano que passa, estamos mergulhando mais fundo nas angústias, nos sofrimentos. E o que será do teu povo se o teu Espírito não vier? Nós não podemos andar um passo à frente se o teu Espírito não nos motivar, não nos fortalecer. Então vem, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, com o poder da plenitude do teu Espírito. Vem para selar-nos, vem para empoderar-nos, vem para capacitar-nos, Pai. Pois essas bênçãos nós te pedimos agradecidos, sempre orando, confiando nos méritos sacrossantos do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, que reina, reinará eternamente, aquele que é Deus. Em nome dele que oramos. Amém, amém, amém. Joia, joia, joia. Como eu sempre digo, é bom descansar na presença do Senhor, né? É bom descansarmos na presença de Deus. E quando a gente ora, é essa sensação que eu tenho. Não sei como é com você. Escreve aí. Qual é a sensação que você tem quando você ora? É uma sensação de descanso? Tem algumas vezes na vida da gente, vamos ser bem sinceros, que às vezes a gente ora e a gente termina de orar incomodados, chateados. Isso já aconteceu com você? Às vezes porque a gente se ajoelha, ora a Deus por algo que a gente já vem orando há muito tempo e a gente termina de orar e as coisas continuam como estão. A gente fica angustiado, preocupado. Até para orar a gente tem que aprender, né? Aprender a orar. A gente deve permanecer na presença do Senhor ali, de tal forma que, ainda que os nossos pedidos não sejam aceitos, a gente possa levantar da oração sentindo paz de espírito, alegria, certeza de que estivemos na presença do Senhor e que, apesar das circunstâncias ao nosso redor, Ele está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está guiando o seu povo por esse mundo tenebroso. Lembra daquela visão do caminho estreito de Ellen White? Ele está nos levando por ali, mas nós vamos atravessar esse imenso abismo e vamos chegar do outro lado, na Canaã, no porto celeste. Amém? Você tem essa esperança, meu irmão? Eu tenho essa esperança. Eu tenho essa fé. Eu acredito que o Senhor está trabalhando na minha vida só para que eu seja um bom exemplo para as pessoas que me cercam. Mas no que diz respeito à minha salvação, em Jesus Cristo eu já estou assegurado. E você? Tem muita gente que tem dificuldade de falar isso, né? Porque mantém os seus olhos presos à sua condição humana. Esquece que o seu olhar deve estar em Cristo. Assim como disse Martinho Lutero, olhando para mim mesmo não vejo como me salvar, mas olhando para Cristo, não sei como me perder. É impossível. Então mantenha a tua fé, tá? Estou falando isso porque há poucos instantes eu estava conversando com uma irmã, minha amiga,
sobre justificação pela fé. Isso me veio à mente aqui agora para comentar com vocês. Mas muito bem, quero que você abra sua Bíblia agora, lá no Evangelho de João. Evangelho de João, o capítulo é o capítulo 8, tá? Capítulo 8. O subtítulo é Jesus defende a sua missão e a sua autoridade. Jesus defende a sua missão e a sua autoridade. Você já viu aqui o tema desta mensagem? Remissão exclusiva. Por que remissão exclusiva? O Evangelho de João, ou seja, o apóstolo João, ele escreveu o Evangelho que o Espírito Santo lhe comunicou de uma maneira singular. Apesar de serem chamados de evangelhos sinópticos, esse Evangelho de João, ele se difere um pouco dos outros, porque parece que ele tem uma ênfase muito maior, um interesse muito maior em provar para as pessoas, em mostrar para os seus leitores de que Jesus é Deus. Na sua época, sua ênfase era Jesus era Deus. E por sua influência, todos nós iremos constatar com os nossos próprios olhos de que Jesus é Deus. Em todos os tempos, que Jesus será sempre Deus. Em todos os tempos, no passado, no presente e no futuro. Ele foi chamado de o Pai da eternidade. Essa expressão refere-se não somente a alguém que é eterno para o futuro. Essa expressão se refere também, queridos, a alguém que é eterno para o passado. E a nossa mente não pode conceber isso. Não dá para a gente imaginar um ser incriado, um ser que nunca começou, mas que sempre existiu. Nós, seres humanos, só entendemos as coisas que um dia começaram. Essa é a nossa cabeça. Mas como entender a Cristo? Porque ele disse para os fariseus, olha, antes mesmo de Abraão existir, eu sou. E é sobre essa expressão que nós vamos estudar hoje, e é sobre isso que nós vamos tentar trabalhar, entender a expressão remissão exclusiva. Muito bem. João 8, verso 24. Observe bem. João 8, verso 24 está escrito assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Quando eu li essa expressão hoje, pensando em fazer essa meditação com vocês, eu fui pesquisar a respeito dessa expressão no grego, no hebraico e no aramaico. Essa expressão, nas três línguas, queridos, significa eu sou aquele que sou. Essa é uma expressão de reivindicação divina. É Jesus dizendo àqueles fariseus e a todos os discípulos, aquelas pessoas que estavam ali presentes, de que ele é Deus. Ele estava reclamando a sua autoridade, defendendo a sua missão. Olha, eu não estou aqui por acaso. Jesus não era um anjo enviado por Deus. Jesus não era um profeta enviado por Deus. Jesus era o próprio Deus encarnado resolvendo o problema do pecado. Por isso a ele foi dado o nome de Emanuel. Escreve aí para mim o que é Emanuel. Porque eu sei que todos vocês sabem o significado de Emanuel. Por que Jesus foi chamado de Emanuel? Jesus poderia ter escolhido um anjo para morrer em nosso lugar, e é provável que isso tenha acontecido. Eu não me recordo ao certo, não vou dizer com segurança, mas eu acho que já li alguma coisa a esse respeito no Espírito de Profecia, como se os anjos quisessem se oferecer para passar por esse processo de morte vicária. Mas essa remissão da raça humana era exclusividade de Deus. Nenhum outro ser no universo poderia salvar a humanidade. Apenas o próprio Deus. Satanás já tinha acusado
a Deus de não ser um ser amoroso, mas um tirano que controlava as mentes. E a própria revolta de Lúcifer no céu já era a prova de que ele era um mentiroso. Porque a partir do momento que ele disse que Deus controlava as mentes, que ele era um tirano, e que as pessoas o obedeciam porque ele era poderoso e simplesmente por isso, ao se rebelar contra Deus, ele já estava revelando que Deus é amoroso. Mesmo no lugar santo e puro como o céu, o pecado se manifestou. E um anjo pôde pensar diferente da grande maioria, porque era um anjo livre. Deus jamais impôs obediência a ninguém. Ele nos criou livres e por isso Satanás teve a oportunidade de se rebelar. É a prova de que ele era o arqui-inimigo de Deus, o maior de todos os mentirosos, o pai da mentira. Muito bem, amados. Deus não podia escolher um anjo para resolver o problema da raça humana. Curiosamente, né? A Bíblia diz até que Deus atribui imperfeições até aos seus anjos. Porque os seus anjos são santos, mas comparados à santidade de Deus, então eles são imperfeitos. Dá para imaginar essa expressão? Talvez o escritor bíblico quisesse mostrar a superioridade da santidade de Deus. Não há nenhuma criatura que seja mais santo do que o santo dos santos. Então, a obra de remissão da raça humana não poderia ser realizada por nenhum outro ser no universo. A criação do ser humano foi obra de Deus, portanto, ele entende que essa é sua responsabilidade. Deus não poderia enviar. Tem muita gente que pensa que a expressão o arcanjo Miguel se refere a um anjo, né? E não a Cristo. Mas a Bíblia deixa muito claro, inclusive em Daniel, que o arcanjo Miguel é o próprio Senhor Jesus Cristo, que muitas vezes nos defende nas batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos, é aquele que vai à frente. Se a gente for nomear alguém assim na Trindade, quem é que assume essa responsabilidade diante dos homens de guerrear e ir à frente do seu povo é o próprio Jesus. Então, uma função angelical. E a Bíblia é muito interessante porque, apesar de Jesus ser visto como arcanjo Miguel, ao falar sobre si mesmo, ele disse: vocês vão morrer porque não acreditam que eu sou. E nessas três expressões, né, que eu falei já, que eu comentei, as três expressões se referem a o seguinte, no original: eu sou aquele que sou. Então, curiosamente, apesar de ser comparado com um anjo, Jesus aqui é apresentado como o próprio Deus. Se você for até o verso 28, você também vai ler novamente ele falando a mesma palavra, dando um nome próprio para si mesmo, um nome divino. Ele disse no verso 28, disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. De onde estava vindo esse ser sagrado que veio morrer em morte de cruz para salvar a raça humana? Ele estava vindo do seio do Pai. Ele estava vindo dessa composição, dessa unidade composta chamada divindade. Ele saiu do seio do Pai. Era o próprio Pai indo. Era o Espírito Santo indo. Era o próprio Jesus indo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam envolvidos nesse sacrifício pessoal. E se eles eram tão unidos, é como se todos eles, e não me pergunte como, é como se o próprio Deus tivesse dado a sua vida e retomado. Porque o próprio Jesus disse, eu tenho poder para doar a minha vida como para tornar a tomá-la. Olha quanta coisa sublime e alta, né, para a gente refletir hoje. Mas onde eu quero chegar? No verso 28 ele disse novamente, eu sou. E eu acho que tem um outro verso aqui em João, isso, o verso 58, que também ele repete novamente no mesmo capítulo. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou aquele que sou. Jesus reivindicando a sua divindade.
Por que era necessário reivindicar a sua divindade? Eles precisavam saber que Deus, em sua composição, Deus, a divindade, tomou providências para redimir a raça humana. Então, a remissão da raça humana era uma questão exclusiva de Deus. Deus precisava resolver essa questão. Por isso, como eu já comentei com vocês, Deus não se comparava a nenhum outro dos deuses que existiam na época do povo de Israel. Porque os outros deuses sempre exigiam sacrifícios humanos para poder atender o povo, para poder fazer um favor para o povo. Os deuses exigiam sacrifícios humanos. Aquilo ali era Satanás exigindo sacrifícios humanos, porque ele sentia prazer em ver a morte do ser humano, ao ver as pessoas enganadas, completamente equivocadas, tirando a vida dos próprios filhos para oferecerem sacrifício aos seus deuses. Satanás sentia prazer nisso. Mas o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus não pede sacrifícios humanos. Ele oferece um sacrifício divino. Ele se coloca no meu e no teu lugar para morrer em nosso lugar e para redimir a cada um de nós. Porque, como estudamos essa semana, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando você diz assim, o meu passado não importa mais, porque eu fui lavado, purificado, Jesus tornou os meus pecados como a pura lã. Não há mais impureza em mim, não há mais nada de errado comigo. Não é que o pecado se dissolveu sozinho, não, queridos. É simplesmente porque Jesus pagou com seu sangue. Imagine um pai erguendo um filho com as suas próprias mãos e sacrificando esse filho em favor da raça humana. Foi isso que Deus fez. Levantou o filho. Por isso essa expressão é tão significativa. Quando eu for levantado, vocês perceberão que eu sou. O comentário diz, as palavras levantar, quando o Filho do Homem for levantado, essas palavras, que se referem ao levantamento do Filho de Deus, tem múltiplos significados no livro de João. Aí o comentário diz, elas descrevem o ato literal da crucificação e ascensão de Jesus, mas também transmitem um sentido mais profundo de que o caráter de Cristo é glorificado, o caráter de Cristo é levantado. Olha que coisa linda, queridos. É como se ao ser levantado naquele madeiro, suspenso na terra, as pessoas, sem nem sequer se aperceber, os seus algozes, estavam exaltando o Senhor, levantando o Senhor, porque à medida que eles levantam aquele ser inocente que estava sendo crucificado e morto, eles estão declarando ao universo inteiro a glorificação de Cristo como Deus de amor. Deus é amor, Deus não é um tirano, como disse Satanás. Deus é amor. E ao ser levantado da terra diante dos homens para morrer, é como se o amor, o puro amor, fosse erguido diante da raça humana, exaltado diante da raça humana. A divindade agora retoma para si, diante dos homens, o seu genuíno caráter. Aquele que nunca mudou, o caráter que sempre esteve com o Pai, um caráter de amor, um Deus amoroso, que criou criaturas livres e que tentou mostrar para suas criaturas que a manutenção da vida, a permanência da vida, a alegria perfeita, a paz de espírito perfeita, dependia da convivência permanente e eterna com o autor da vida. Satanás, misturou tudo, bagunçou tudo. Deus precisou vir a este mundo. Emanuel precisou se manifestar para que eu e você fôssemos salvos. Por quem? Por Deus. Aí tem gente que diz assim, é difícil a expressão Deus morreu na cruz. Como isso é possível? Deus não morre. Esse é um grande mistério, porque Jesus disse, eu tenho poder para doar a minha vida como para tornar a tomá-la. Que mistério profundo. Mas eu não mergulho nesse mistério, porque se um dia eu entendesse os mistérios do Senhor Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, Senhor.
Deus não seria Deus. Se um homem pudesse esquadrinhar o coração de Deus e compreendê-lo em sua essência, ele não seria Deus. Deus é um ser incomensurável, um ser de conhecimento infinito, um ser que, para ser investigado, estudado, você vai precisar passar séculos e séculos, milênios e milênios estudando esse ser maravilhoso, e jamais você vai ter uma concepção completa do verdadeiro amor, do caráter e da magnificência desse Deus. Jamais. Então, queridos, a mensagem de hoje para você é a seguinte: eu e você recebemos essa salvação, temos o privilégio de entrar no trono, de entrar na sala do trono, hoje, agora, não no futuro. Hoje, pela fé, a Bíblia diz que nós já entramos. O Senhor Jesus nos deu o poder e a condição de entrarmos nos átrios celestes, no lugar santo, por causa do seu sacrifício perfeito. É por causa dele que eu e você vamos estar no céu um dia. Somente por isso. Por causa do seu sacrifício perfeito. Porque essa era uma remissão exclusiva. Só ele podia conceder à raça humana a oportunidade de ser religada ao seu Criador. Que coisa maravilhosa, não? Você gostaria de orar comigo agora e dizer: Senhor, em nome de Jesus, me ajude a abraçar a tua justiça todos os dias. Me ajude a exaltar o teu nome todos os dias, em todas as minhas falas, que o Senhor Jesus seja exaltado, em todos os meus pensamentos, que Jesus seja exaltado, nas minhas ações, no cuidado com o meu corpo, nas minhas relações, no meu trabalho, em tudo, Pai, que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Você gostaria de pedir a Deus, o Pai, que isso aconteça com você? Feche os seus olhos. Amado Deus e poderoso Pai, ó Senhor, como é maravilhosa a tua palavra. Ó Deus de Israel. Bendito seja o teu nome, Pai. Quando o Senhor Jesus foi levantado naquele madeiro, o seu amor foi levantado. O seu amor foi revelado. Nós sabemos, Pai, o quanto o Senhor nos ama, porque o Senhor foi capaz de permitir que o teu único filho morresse morte de cruz, sendo humilhado, massacrado. Ó Senhor, que amor é esse que a gente não consegue nem... A gente não consegue compreender. Que amor é esse, Pai? Às vezes a gente passa por provações, sofrimentos e Satanás joga na nossa cara: cadê o teu Deus amoroso? Onde ele está? Ó Senhor, faça-nos olhar sempre ao Calvário. Enquanto estivermos nesse mundo vamos sofrer, a gente sabe disso. Mas para que a gente não perca de vista o teu amor, que a gente possa sempre olhar para a cruz e ver o Senhor Jesus sendo levantado, sendo glorificado, sendo exaltado. Que a gente possa olhar sempre para o Calvário e ver que o Senhor é extremamente amoroso, que o Senhor detém o amor perfeito, que o Senhor fez um sacrifício pessoal gigantesco, o maior de todos. Não pode existir nenhum outro sacrifício maior do que esse que o Senhor realizou, de dar o seu Filho por amor daqueles que creram. Pai querido, faça-nos preencher toda a nossa vida com a pessoa de Jesus. Que Ele seja o Emanuel em nossas vidas, o Deus conosco. Que Ele preencha nossas mentes, corações, nosso trabalho, nossos estudos, nossas relações, nosso corpo, nossas palavras. Pai, preenche todos os espaços com a pessoa do Teu Filho. Queremos que Ele seja o centro de nossa vida, que tudo passe por Ele. Entregamos nossas vidas a Ti nesse dia especial, que é um dia de preparação, e Te pedimos que o sábado seja um dia para a gente refletir a respeito disso e nos aproximarmos cada vez mais impressionados por esse amor, pois essas bênçãos nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus.
Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Aliás, vamos fazer a bênção sacerdotal, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esse é o meu desejo e a minha oração por você hoje. Oremos uns pelos outros. Amanhã é sábado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Continue na presença do Senhor, cuidando dos teus pensamentos, palavras, ações, reações. Isso é andar com Deus, é viver de fé em fé. Grande abraço. Se Deus permitir, estaremos aqui na próxima semana, ao meio-dia. Fica com Deus.